repetir. Eu falei isso logo no começo do vídeo, eu falei que você tem que repetir e falei que você insiste na repetição até você conseguir dominar aquele motivo, né? Mas às vezes meus alunos não ficam, eu percebo que eles não ficam muito claros o que é repetir. Quantas vezes? Eu repito até quanto? Eu repito até o quê? Ó, a minha dica é, repete até você conseguir. Ah, mas, nossa, eu já repeti 10 vezes e não tô conseguindo. Continua repetindo. Ah, mas espera aí, com cuidado. Porque se você já repetiu 10 vezes e não tá conseguindo, possivelmente também você não tá repetindo com foco e com concentração. Você tá fazendo talvez como um papagaio. Então precisa ter cuidado também, porque se você repetir 20 vezes como um papagaio, é um desserviço. Era melhor você não ter estudado, porque senão você assimilou o erro, entendeu? Então, pera lá. Se você já repetiu 10 vezes e não tá conseguindo, pare e pense exatamente se você tá com foco e concentrado. Porque é preciso que você esteja realmente concentrado. Lembra que eu falei que você tem que estar com uma velocidade lenta e concentrado para você conseguir fazer aquilo. Com aquele foco claro. Ah, eu quero conseguir este tópico. Então você se concentra, faz lentamente, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Talvez você está repetindo muitas vezes não conseguiu, porque você está muito afobada, você está fazendo muito rápido, está tentando fazer muito rápido e não funciona assim. Eu até queria fazer assim um parênteses para explicar para vocês sobre essas questões, como funciona o nosso cérebro, assim. Eu não tenho conhecimento do linguajar médico, científico, assim, para compartilhar com vocês exatamente isso. Então eu vou falar como eu conheço e eu sei que é assim, mas o fato é, nós temos dois tipos de memória, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é uma memória lenta, e ela é consciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é a memória que está processando o nosso cérebro durante a aquisição de uma habilidade. Tudo que a gente está aprendendo, tudo que é mecânico, que é repetitivo, que faz a gente ter que aprender uma habilidade, está sendo gerenciado por essa memória. E ela se processa de forma lenta e consciente. É por isso que toda vez que a gente está aprendendo a fazer alguma coisa, a gente tem que ficar pensando nessa coisa. E a gente só consegue pensar como que faz essa coisa de maneira lenta. Se você tenta acelerar e correr, você erra essa coisa. É neurológico, é cerebral e é muito legal. A partir do momento que eu tomei consciência, que eu soube disso, eu usei isso a meu favor para estudar. Porque assim, toda habilidade, ela só é construída e ela só vai para a memória de longo prazo tendo passado primeiro pelo processamento da memória de curto prazo. Ou seja, eu preciso repetir as coisas de maneira lenta e concentrada. Eu preciso estar pensando sobre aquilo de maneira lenta e eu vou dominando os movimentos. E pela insistência, cada vez que eu repito, cada vez que eu faço mais uma repetição, eu vou jogando uma camadinha a mais. Uma vez eu li num livro que é o seguinte, quando a gente faz a repetição de um movimento ali, né? Cada vez que a gente faz uma nova repetição, joga-se uma substância a mais na conexão de neurônios, né? Os neurôniozinhos vão lá e pum, passa a informação de um para o outro, né? E quando essa informação é repetida, ele reconhece que ele já fez essa informação e eles jogam uma substância, que eu não sei exatamente qual é o nome, e como se criasse, eu entendi assim, é como se criasse uma camada de um melzinho, assim, entre os dois neurônios, né? E aí você repete de novo e ele fala, já sei fazer isso, mais uma camada de melzinho. Então, quanto mais repetições, mais essa camada cresce, ela fica mais espessazinha. Então, a sinapse acontece numa velocidade surreal, ela vai cada vez mais rápida a comunicação entre os dois neurônios. E aí, é pela insistência na repetição que essa comunicação vai ficando cada vez mais rápida, e isso se processa e vai para a memória de longo prazo. Na memória de longo prazo, é o momento onde a sua habilidade está construída, porque ela é inconsciente, você não consegue mais pensar sobre ela, e ela é rápida. Toda a memória, toda a habilidade já construída, que está lá arquivada na memória de longo prazo, ela é assim, você não pensa mais no que você está fazendo, você simplesmente faz. Tanto é que se você começa a pensar sobre o que você está fazendo, você começa a errar de novo, e é como se você puxasse aquele conhecimento da de longo prazo, subisse ele para de curto prazo de novo, e aí você volta a ficar consciente e começa a raciocinar de forma lenta. É neurológico isso. E aí, então voltamos àquilo que eu já mostrei num videozinho e que eu mostro aqui de novo, ó, porque vale a pena reiterar. Isso que eu estou falando tem a ver com esse quadrinho que eu gosto muito aqui, que é o seguinte, né? Toda vez que a gente vai aprender uma habilidade, talvez você já tenha visto isso, talvez não, mas é legal a gente rever. Toda vez que a gente vai aprender uma habilidade, a gente nem tem consciência
do quanto nós não conseguimos fazer aquilo. Então, nosso estágio inicial é a inconsciência e a incompetência. Estamos inconsciente e incompetente. E aí a gente começa a buscar conseguir aquilo, a gente começa a repetir para conseguir. Daí a gente fica consciente da nossa incompetência. A gente também ainda não consegue, a gente fica consciente, mas a gente não consegue. Porém, a gente não desanima. A gente continua insistindo na repetição, com foco e com concentração, de maneira lenta. E aí a gente passa para a terceira fase, que já é muito gostosa, que é quando você está consciente, mas você está competente. Você consegue fazer. Porém, não é a fase que a habilidade está realmente construída, porque ela não foi sedimentada, não foi para de longo prazo. Quando a habilidade está realmente construída, é aquilo que eu acabei de falar, você volta a ficar de novo inconsciente, você não consegue mais pensar, você simplesmente faz e você faz de maneira muito rápida. Então você fica inconsciente e competente. Essa é aqui que a gente quer chegar no nosso estudo musical de cada peça, de cada música que a gente vai fazendo. Então a gente só consegue chegar nessa última fase aqui pela insistência da repetição, porque aí a gente consegue fazer uma coisa que estava sendo processada pela memória de curto prazo e de longo prazo, tá? Então, por isso a importância de se repetir. Você tem que repetir, é inevitável, a gente tem que repetir, é muito importante a repetição, porém com foco e com concentração. Repita até você conseguir, ou repita até dar o tempo do planejamento do seu estudo. Eu tenho 15 minutos, eu repeti durante 15 minutos com foco e com concentração, por mais que não tenha ficado muito bom, você vai perceber que você evoluiu. E assim, gente, não vai ficar assim muito bom no primeiro dia do seu estudo, não vai mesmo, mas você tem que reconhecer o seu esforço e você tem que ver, de acordo com a sua consciência ali, do seu foco que você teve, você tem que medir que você evoluiu um pouquinho, você vai perceber que você evoluiu.